Gente, boa noite. Boa noite a todo o pessoal do grupo, muito boa noite a todos. Estamos chegando, estamos de volta aqui por esse nosso grupo quântico de mecânica quântica para mais um encontro, para mais uma conversa sobre a novidade da física. É a nova onda de informação da física quântica, da mecânica quântica e suas ferramentas. E vamos começar então pela, pela criação da realidade, né? Porque a mecânica quântica está dizendo que a consciência cria a realidade. Cada um cria a sua própria realidade. Mas se é que a consciência cria a realidade, por que as pessoas em geral não estão criando para si uma realidade melhor? Bom, não é que não criam, todo mundo está criando, as pessoas em geral estão criando a sua própria realidade, cada um cria a sua própria realidade. Mas isso de criar uma realidade melhor é outra coisa, não é? Porque se a pessoa cria a realidade, se a consciência cria a sua própria realidade, ela vai criar de acordo com as limitações do sistema de crenças de cada um. Então, tudo isso vai depender do sistema de crenças, né? É o sistema de crenças que comanda isso. E tem por trás de tudo isso uma coisa chamada ego. O ego atua através do sistema de crenças. Então, essas nossas crenças, todas estas informações que se tem, as crenças básicas, as crenças mais fundamentais, são construídas na infância. Até os 7 anos de idade, essas crenças são construídas e vão se consolidando na infância, na mente da população infantil, né? Então, isso não passa, todos esses conteúdos não passam de interpretação da verdade aceita, né? São conteúdos implantados e aceitos pelos nossos antepassados como verdades entre aspas, né? Então, são as verdades aceitas por nossos antepassados. E eles vão nos repassando tudo isso como se fosse verdade absoluta. Mas agora, com a novidade da física, da mecânica quântica, dessa nova onda de informação da mecânica quântica, a gente percebe que não é bem assim. Não é? Então, precisa de um pouco mais de informação. Isso tudo é trabalhado, é conduzido, é explorado pelo ego. O ego é que, o ego é que vai infundindo tudo isso, que vai colocando tudo isso em forma de crenças limitantes. Então, na maioria dos casos, trata-se de crenças limitantes, crenças que são negativas. E por isso mesmo essas crenças dificultam muito o desempenho, o progresso da pessoa. Isso tem uma importância muito grande no dia a dia de cada um de nós, porque as crenças limitantes que vêm na forma de dúvida, medo, traumas, tabus, preconceitos, isso dificulta e traz uma situação complicada, a vibração, os sentimentos ficam totalmente na contramão dos seus desejos. E por isso, então, é preciso agora, com base nesta nova onda de informação da mecânica quântica, alcançar um pouco mais de informação
para se obter mais facilidade. Então, se você quer um pouco mais de facilidade com seus resultados, para alcançar os seus desejos, seus objetivos, é preciso então alcançar a nova onda de informação da mecânica quântica, da física quântica e suas ferramentas. É preciso então ver como que funciona estas informações, porque são informações novas. Tudo isso é muito novo. As pessoas ainda não têm a noção, não têm noção sobre como funciona o universo. Então, vem chegando, está chegando agora, através das ferramentas da mecânica quântica. São muitas ferramentas, e nós aqui estamos falando da ressonância harmônica. A ressonância harmônica é que traz a evolução, traz a expansão da consciência, o desenvolvimento do raciocínio, todas informações baseadas e fundamentadas nos experimentos, né? Então, são muitos os experimentos que dão suporte para esta nova onda de informação sobre tudo o que existe, mas principalmente sobre como funciona o universo. A gente sabe que tudo que existe aqui é feito de átomos, e tudo que é feito de átomos tem um campo. Esse campo ele tem dois lados. De um lado é a informação e do outro lado é a energia propriamente dita. Então, nós estamos mergulhados num gigantesco sistema eletromagnético de onda-partícula, onde a massa, a partícula, existe em função da onda. Então, a partícula, a massa, está sempre condicionada ao poder de observação da consciência. E então, é desse assunto que nós estamos falando, que nós vamos continuar falando aqui nesse nosso grupo quântico de física, agora nesse novo horário, né? Estamos agora iniciando hoje, né, gente? Iniciando esse novo horário que vai agora das 9 às 11, né? Então, o pessoal está chegando, os comentários vão acontecer daqui a pouquinho e nós vamos tocando esse nosso encontro aqui nesse nosso grupo quântico de física. Boa noite, Wellington. E, gente, falando do que o Wellington falou sobre a questão das crenças, né, de trabalhar, né, que realmente a gente cocria, exatamente levando em conta tudo que a gente acredita, né? Cada um tem tem a sua verdade, e essa verdade está intimamente relacionada à forma como a gente foi criado, né? O que a gente aprendeu e tudo mais. Mas assim, uma das coisas que eu tenho feito, que tem me ajudado demais, mas demais mesmo, eu já falei aqui, em alguns momentos da minha vida eu faço. A reprogramação do Hélio Couto, aquela que a gente coloca quando você está fazendo alguma outra coisa e coloca ali um fone de ouvido e tem as duas conversas nos dois ouvidos, ou aquela da noite. Gente, de verdade, aquilo faz toda a diferença na minha vida. Porque tem vezes que eu não estou muito bem. São momentos, né? São momentos da vida e todos nós passamos por isso. E às vezes consciente, ciente, né, de que a gente que controla o nosso sentimento, o nosso pensamento, mesmo com essa consciência, em alguns momentos, às vezes eu tenho dificuldade de manipular, né, o meu sentimento e voltar ao normal. Tem vivido agora bem menos, né? Já praticamente acabou, mas eu tive uma fase meio pesada. E o que me ajudou demais, mas demais mesmo, a melhorar a minha energia foi a reprogramação do Hélio Couto. Essas que a gente pega na internet mesmo, com a voz dele, que ele sempre começa, né? Essa é uma publicação do Hélio Couto. É a voz dele mesmo. E aí tem umas que eu coloco aqui, gente, fica a noite inteira rodando.
3, 4, 5 horas ali, ó, no meu ouvido. Eu amo dormir. E às vezes eu coloco alto. O pessoal fala assim, gente, meu namorado fica assim, como é que você consegue dormir com esse fone de ouvido? Eu falei, gente, melhor coisa. Melhor coisa. E aí eu coloco de dia também. Ela é legal porque o foco dela é trabalhar crença. Vai especificamente em cima das crenças. E é muito legal. Então, pessoal, é como ressignificar essas crenças, como viver a partir de agora liberto dessas crenças limitantes, porque nos foi dado informações erradas. Não tem como eu voltar aos meus 7 anos de idade e mudar essas informações que estão armazenadas na minha consciência. Como que eu vou ressignificar? Como que eu vou jogar fora nessas crenças limitantes que pobre nasceu para ser pobre, filho de pobre nunca vai ser rico, dinheiro não nasce em árvores, todo homens não prestam, quem é rico já nasce rico, e um monte de outras, como Deus abençoa os pobres e condena os ricos, rico não entra no reino dos céus. Tem infinitas informações erradas que a gente carrega na bagagem. Põe dentro da mala e vai embora. Como me livrar dessas crenças? Como eu vou fazer para ressignificar com informações atuais e novas e cancelar essas informações do passado? Pois é, Indalice, para a pessoa ressignificar tudo isso, vai depender do ego. É trabalhar o ego para poder mover o ego, para poder pacificar o ego, para colocar o ego em fluxo, para que o ego saia da contramão dos seus desejos. Os seus desejos, o seu desejo, melhor dizendo, o seu desejo é no sentido de se livrar das crenças limitantes. O primeiro passo é reconhecer que essas crenças, elas foram criadas lá atrás e que você não quer mais essas crenças. O ego está, de todas as formas, jeitos e maneiras, querendo preservar essas crenças, né? Mas você quer se livrar dela, né? Mas, porque o que é o ego? O ego sou eu, o ego é você, o ego é cada um de nós. Então, você quer se livrar das crenças, mas é um querer que vem da boca para fora, porque ainda não entende. Enquanto não entender como se livrar, como colocar o ego em fluxo com o seu desejo, não vai ser possível. Então tem que primeiro colocar o ego em fluxo, fazer com que o ego saia da contramão, porque o ego está vibrando na contramão dos seus desejos. Nesse caso aí, o ego está vibrando na contramão dos interesses da pessoa. Ela quer se livrar daquilo e não consegue. É difícil? É realmente um negócio difícil, porque aquilo está arraigado, está consolidado lá no sistema de crenças, né? E para lidar com isso não é fácil. Mas a gente já entende que isso precisa de mudar as vibrações. A pessoa tem que
colocar sentimentos, PVS, pensamentos, sentimentos e vibrações, no outro sentido, no sentido, porque essas crenças negativas, elas produzem, o que elas produzem? Elas produzem tristeza, aborrecimento, dúvidas. Então, é por isso que a gente, quando já está com um pouco mais de informação, por isso que a gente já reconhece que precisa se livrar delas. E isso só se faz a poder de sentimentos, vibrações, pensamentos e sentimentos que vão gerar alegria. Sempre que os seus pensamentos, sentimentos e vibrações produz alegria, é porque você está já no caminho de se livrar, já está se livrando dessas crenças limitantes. Realmente, as crenças limitantes, elas nos limitam muito. Já para crenças limitantes, devido aos limites que elas nos impõem. E aí que surgem as dificuldades todas, dificuldades no relacionamento familiar, dificuldades em tudo, que isso vem nos passando desde lá dos nossos ancestrais, que vem nos prejudicando. São tantas coisas, são milhões e milhões de crenças limitantes. Se a gente for enumerar, vai muito longe, nós não damos conta. É como uma fake news, que é espalhada como se fosse verdade, e aquele impregna num monte de pessoas, em milhões de pessoas, e vai se alastrando. Assim são as crenças limitantes. Eu creio que para combatê-las e vencê-las, tem que fazer uma limpeza, tem que mudar os paradigmas, mudar tudo, jogar tudo que não presta fora, para nós termos expansão e visão de mundo. Só com a visão de mundo e expansão expandida é que nós vamos darmos fim nas crenças limitantes que tanto nos limitam, nos prejudicam ao longo da vida. Para obtermos um crescimento real e sustentado, é necessário que ocorra principalmente uma mudança interna. Essa mudança interna, ela é muito essencial, porque através daqueles obstáculos que nos impedem de crescermos, é que vem com o sistema de crenças limitantes. E tudo mais que atrasa o nosso crescimento, como medo, crenças, paradigmas, autossabotagem, inveja, ciúmes, zona de conforto, tabus, preconceitos. E é isso aí, gente. É só isso mesmo. É só uma mudança interna, uma limpeza, que para isso é fundamental que conheçamos os mecanismos envolvidos neste confronto, que isso aí é um confronto. As crenças limitantes nos confrontam. E tudo mais que eu mencionei aí, autossabotagem, medo, tabus, preconceitos, ciúmes, inveja, etc. E, e a gente sabe que não existem atalhos, que nós temos que desmascarar e transcender cada um deles, se quisermos desfrutar da vida que a gente tanto almeja. E a gente vê que nos últimos tempos, a gente vê fala muito sobre a lei da atração e manifestação, mas para que isso aconteça, a gente tem que fazer para obtermos, né, esse crescimento real e sustentado, é necessário que ocorra primeiramente uma mudança interna, que aí nós conseguiremos chegar ao nosso ponto desejado e tão almejado, que é expansão de consciência, visão de mundo, lei de atração e manifestação, que cada um de nós queremos, com toda certeza, é livrar-se dessas crenças limitantes e tudo mais que nos afligem. E como que é esta cura para a criança interior?
como que é o resgate desta criança, Darlene. O que eu faço para ter essa cura dessa criança que não teve atenção, não teve afeto, não teve zelo, não teve proteção, só teve culpa, só teve medo, só teve insegurança? O que fazer para curar essa criança interior? Como é feito esse resgate? Porque tudo hoje que ocorre com essa geração atual, as pessoas correm para terapias. Ah, terapia cura. Eu tenho clientes que fazem terapia há 30 anos e ainda não teve alta e fala que não teve o resultado desejado. Qual é o caminho para libertar esta criança? Para mim, para libertar essa criança interior, que é tanto mencionada aí em alguns áudios que eu já ouvi, para mim é só com a expansão da consciência. Dando expansão, melhor dizendo, à nossa consciência, acatando as fontes de informação que aí estão, que é a mecânica quântica e suas ferramentas, com, com muita dedicação, com muito trabalho, com muita, digamos assim, com muita determinação, estudando, mudando o nosso campo vibracional. Só assim a gente pode resgatar essa criança tão sofrida, que cada um de nós temos uma criança interior. E essa criança, ela vem sendo tratada semelhante a um conta-gotas pingando num copo, que cada gota vai acumulando e logo esse recipiente, este copo, ele fica cheio. Então, melhor dizendo, essa criança ela vai pegando as informações, estudando, moldando dentro do conhecimento, aí ela vai se expandindo, limpando os 7 corpos que fala, que é o conhecimento, limpando todo aquele eletromagnetismo todo que vem no contrafluxo. Só assim essa possibilidade poderá ser realizada, que é a cura da criança interior, libertar-se do medo, libertar-se das baixas frequências, libertando da autossabotagem, do egoísmo, da das crenças limitantes. Só assim, para a gente desprender do mal que nos atingiu tanto, que nos afligiu tanto, que a criança, todos nós sabemos que nós temos essa criança interior. Só assim mesmo, com muita dedicação, com muito trabalho, que isso tudo aí vai depender dessa resistência, né? Que impõe ao processo. Muito bom, Fátima. Muito bom. Mas essa criança interior, para curar essa criança interior, realmente depende de um pouco mais de expansão da consciência. Mas depende, sobretudo, de identificar essa criança. Quem é essa criança? Porque se você não tem noção de quem seja essa criança, aí fica difícil. Primeiro tem que identificar a criança. Quem é essa criança? Em termos de mecânica quântica, a gente já percebe. A gente já sabe que essa criança tem vários termos para lidar com isso, mas essa criança, com base nesse assunto que a gente conversa aqui hoje, e sempre, né? A gente conversa sempre. Então, essa criança interior é, na verdade, o ego. Então, a partir daí, fica fácil. Você sabendo quem é essa tal criança interior que você precisa curar, né? Porque ela está
contaminada, ela está doente, ela está com muitos problemas. E esses problemas são problemas que a gente pode chamar de problemas de saúde. Em termos de saúde, ela é tudo que não presta, é tudo que vem na contramão dos seus desejos. Então, implica nas crenças limitantes, porque o ego é que trata, ele atua através do sistema de crença. E quando você sabe que essa criança doente é o ego, aí sim, você vai trabalhar o ego para poder colocá-lo em fluxo. O ego tem que sair do contrafluxo, ele tem que sair da contramão dos seus desejos. E aí sim, você começa a curar essa criança interior, né? Porque a criança interior, é fruto das crenças limitantes, não é? E o ego toma conta, o ego se traduz nessa criança doente, nessa criança que só traz dissabores, que só traz aqueles sentimentos negativos, como a gente tem falado aqui. Sentimento traz dúvida, medo, traumas, tabus, preconceitos. Tudo isso é por causa do ego, tudo isso é por causa desta criança interior, desta criança doente que a população traz consigo no seu interior. E aí é como a gente vem conversando aqui, você tem que inverter a polaridade dessa criança para poder se livrar da criança doente e fazer com que ela tenha bastante saúde. Quando ela tem bastante saúde, ela está vibrando na alegria, na felicidade, na gratidão. Então, essa criança é que produz aquilo que você mais deseja, o que você quer se livrar de muita coisa negativa. Você quer, como a Idalice falou, você quer se livrar das crenças limitantes, das crenças negativas. Para fazer isso, para se livrar disso, tem que curar a criança doente, tem que inverter a polaridade do ego, para que ele possa vibrar em ressonância harmônica com o seu desejo, com o universo do seu desejo, com o universo de todas as coisas que você quer, que você mais deseja. Isso mesmo, Wellington, muito bem explicado. O ego, que eu estava entendendo a princípio, era o ego mesmo, mas são muitas informações, são muitos meios e terminologias de pronunciar, mas a criança interior é o ego mesmo. A gente tem que procurar a cuidar dele, a curar-se, libertar-se, que ele que está impregnado no mundo da inconsciência, aí pelo ego, né? O ego, melhor dizendo, ele está impregnado pelas crenças limitantes, autossabotagem e tudo que vem no contrafluxo. Tem que procurar a curar o ego, que é a criança interior. Muito bem explicado. Isso aí mesmo, Wellington, é verdade. É o ego, que é a criança interior. Tem que procurar a identificar. Identificando, a gente cura ela e liberta. Que aí a gente dá expansão e visão de mundo para essa criança que todos nós temos, que é a criança interna, a criança interior, que é o ego. Muito bem explicado. Quando não obtemos os resultados desejados, é porque estamos ligados em uma frequência, falando
uma coisa e sentindo outro. É como se estivesse ligado numa estação de rádio AM e querer ouvir a sintonia, melodias de uma rádio FM que tem músicas selecionadas, músicas boas, menos propagandas. Seria o meu desejo, a minha fala com o meu sentimento. Eu falo uma coisa e sinto outra, por isso eu não consigo os resultados desejados? Porque o universo está cheio de infinitas possibilidades. E todo mundo está passando por um perrengue diferente. Muita gente não tem a saúde que deseja, não tem o vigor que deseja, não tem o emprego, não ganha o que deseja, não mora onde deseja, ou não tem nem onde morar, ou não tem nem o que alimentar. Então, eu estou focada, eu estou falando uma coisa e fazendo outra? Ou não tem nada a ver? Exatamente, Dalice. É isso mesmo. Você sente uma coisa, o seu PVS, pensamentos, sentimentos e vibrações, está dizendo uma coisa totalmente na contramão do seu desejo. Então, tem que trabalhar esse PVS, tem que trabalhar esse ego, que está sempre vibrando na contramão dos seus desejos. Por que ele faz isso? Ele faz por causa das crenças limitantes, por causa daquela coisa que a gente está sempre falando aqui. É o ego na contramão do seu desejo, é o ego administrando as crenças, o sistema de crenças. Então, todos os conteúdos, que estão dessas nossas crenças são conteúdos de verdades entre aspas, porque são coisas negativas que produzem sentimentos de aborrecimento, de dúvida, de traumas. Então, o ego na contramão só traz dificuldades. Então, é exatamente isso. Você está pensando uma coisa, você está mentalmente querendo, desejando coisas, mas o sentimento, o PVS, pensamentos, sentimentos e vibrações que se traduz no ego, está totalmente na contramão do seu desejo. Por isso, tem que trabalhar o ego, tem que trabalhar essa criança doente, tem que curar essa criança, tem que entender isso para poder recuperar a saúde da criança e fazer com que ela passe a vibrar, fazer com que ela passe a vibrar numa ressonância harmônica com o seu desejo. Realmente tem que trabalhar o ego mesmo, curar o ego, porque o ego muitas das vezes faz uma coisa e sente outra. E aí é que está a doença. Essa doença está aí. Sente uma coisa e demonstra outra. E não sabe definir aquilo que é. É por isso que a gente tem que trabalhar essa criança interior que é o ego, que não é uma coisa fácil, mas não é impossível. É por isso que a gente tem que pôr, né, muita dedicação, coragem, determinação, para a gente remover, melhor dizendo, essas dificuldades da criança interior, que é o ego,
que o objetivo desse trabalho da ressonância harmônica é promover a união do ego com o todo, para promover saltos de consciências progressivos, para que haja essa união, essa fusão com o todo, com essa extrema realidade que é o conhecimento que está da ressonância harmônica para dar visão de mundo e expansão de consciência. Tendo a expansão de consciência e visão de mundo garantidas, aí o ego será curado, aí o ego será recuperado.